aqui pra falar de Big Little Lies e vou falar dos 2 episódios que eu ainda não fiz review. Primeiro vou falar do 1.3 e depois vou pro 1.4. Então quem não assistiu o 1.4 ainda pode ver primeiro uma parte e depois assiste o resto, certo? A série continua maravilhosa. E nesse terceiro episódio a gente começa a entender um pouco mais a vida de cada uma dessas personagens. E eu não tô falando apenas das 3 protagonistas, a gente também começa a ter uma visão um pouco melhor de quem é a Renata, de como a vida às vezes é difícil pra ela e de como de fato ela não é exatamente uma vilã, ela não é ruim. Que eu acho que essa é uma coisa interessante na série, a gente não tem mocinhas e vilãs, elas são seres humanos com qualidades e defeitos e a série é muito inteligente em colocar isso. Esses lados que todas nós temos, assim, a gente não é perfeita, a gente faz o melhor que pode. E eu acho que isso é o grande retrato da Madeline, por exemplo. A vida dela tá uma bagunça e ela continua tentando ajudar todo mundo, mas nem sempre ela é a boa moça. Às vezes ela é cruel, ela é impaciente, ela quer as coisas do jeito dela. Mas o universo ao redor dela também é muito difícil e muito cruel com ela. E a cada semana a personagem se mostra mais cheia de nuances e isso é muito legal. Você pensa, já mostraram tudo que podiam mostrar dessa personagem, mas não, ela sempre tem uma surpresa nova. Ela tendo que lidar com muitas situações, não apenas as dela. E a vida dela continua bem difícil com aquele marido babaca e o ex-marido mais babaca ainda, porque Big Little Lies realmente é a série com o maior número de homens imbecis por metro quadrado. Sério mesmo. E ela tá cercada de alguns dos maiores. Em um momento super difícil, que é esse momento que ela tá precisando se afastar da filha mais velha, nenhum dos 2 homens tá ali pra ficar do lado dela. E o mais bizarro é que o marido, às vezes eu acho que ele acredita que ele tá fazendo as coisas pra ajudar, mas ele mais atrapalha do que ajuda. Ele não tem iniciativa e quando ele tem, é sempre ruim. Então eu acho que vai ter muita coisa que a gente ainda vai ver sobre esse casamento. Depois disso você tem a Jane. Finalmente a gente começou a descobrir um pouquinho mais da história dela e é pesado, é bem pesado. E você viu que ela contou isso pra Madeline e a Madeline mexeu muito profundamente com ela. A cena que ela para o carro pra chorar, assim, foi muito forte. Eu achei muito simples, muito bonita e diz tudo o que precisa dizer. E por último a gente tem a Celeste, que se você tá vendo esse vídeo você já assistiu pelo menos os 2 primeiros episódios, eu acho, você já sabe que ela vive num relacionamento extremamente abusivo. Não só abusivo, mas ela sofre violência doméstica. Só que o que é interessante é que a Celeste ela não baixa a cabeça completamente. Ela briga, ela tem uma força que é interessante. Ela não consegue sair desse relacionamento, mas ela tá acordando pra vida e é interessante ver isso. E aí eles dois, ela e o Perry, foram pra uma sessão de terapia e nossa, que cena dolorosa, porque se você não prestar atenção, você chega a ter pena do Perry. Parabéns pro Alexander, que realmente interpretou muito bem e você vê o que é uma verdadeira manipulação, que é um homem abusivo naquela cena, porque ele se coloca como uma grande vítima da situação e pode ser muito fácil sentir pena dele, quando na verdade ele tá fazendo tudo errado. É ele que é violento com ela. Ele não é a vítima nessa história. E aí é uma cena que mostra essa abertura, você vê como a personagem da Celeste se sente também. E aí você vê também como é difícil pra ela. Porque tem um lado dela que quer que tudo seja diferente. Mas ele é violento. E eu acho que com o passar dos episódios, com o passar dos episódios, a gente, com o passar dos episódios, a gente vai conseguir perceber isso um pouco melhor, eu acho. Como é que esse relacionamento vai prosseguir, já que ele é muito violento e ela tá querendo que as coisas sejam diferentes. E ela tá ficando incomodada.
E aí a gente tem a Renata também, que como eu disse no início, ela não é simplesmente a grande antagonista das 3 protagonistas, mas ela é uma mulher com problemas também, sabe? Ela é uma mãe amorosa, ela tem problemas no casamento porque o marido dela é um babaca também, e ela se enxerga hoje tão cheia de poder, mas em um lugar que ela não sabe como lidar, porque ela não sabe até que ponto ela é a mulher de negócios, ela é a mãe, ela é a esposa, e as pessoas demonizam ela por causa disso também. E ela olha e pensa que ela se tornou alguém que talvez ela mesma demonizasse antes. Então, foi interessante. Algumas questões que foram respondidas no terceiro episódio começam a se desenvolver melhor nesse quarto episódio, que é o caso, por exemplo, da violência sofrida pela Jane e como é que ela tem lidado com isso, como ter falado pra Madeline melhorou isso nela, como ela vai lidando com as emoções que ela não estava lidando antes. E aí fica a dúvida, quem é o pai do Zig? E é uma coisa que eu acho que vai ter muita repercussão no futuro. E aí a gente também fica sabendo um pouco mais do Zig. Finalmente ele vai para um psicólogo pra a gente saber um pouquinho se é ele mesmo que tá fazendo bullying com a filha da Renata ou não. E eu pessoalmente acho que não é ele, eu tenho outras teorias. Quem sabe um vídeo só sobre teorias sobre Big Little Lies. Eu acho que a história da Jane vai ter muito ainda o que desenvolver. E aí a gente tem também a Celeste, que continua naquele relacionamento violento, abusivo, que terminou o terceiro episódio e a gente teve aquele momento de esperança. Quer dizer, eu não tive, mas eu acho que algumas pessoas podem ter tido. E aí nesse episódio, a Celeste vai defender a Madeline e a peça que a Madeline quer tanto que vá a público, mas a Renata com o prefeito estão dizendo que é uma peça sem moral, porque alguns marionetes fazem sexo e vai contra a moral da cidade. E aí a Celeste vai voltar a advogar por um dia. E obviamente o Perry, quando descobre, é violento, abusivo e manipulador, mas ela ainda vai e arrasa. E aí tem um dos melhores diálogos do episódio, que é entre a Reese Witherspoon e a Nicole Kidman, né? Entre as personagens delas, a Celeste e a Madeline, sobre essa coisa de todas duas abriram mão de alguma coisa para serem mães e o quanto isso não é exatamente suficiente para elas e que mulher nenhuma deveria se sentir culpada por amar os filhos, mas querer mais do que ser apenas mãe. Não é um problema querer ser apenas mãe, mas nem todo mundo nasceu pra isso. E aí a série vai tratar isso com muita delicadeza e com muito jeito, e tem uma conversa linda entre as duas mulheres, e a série mostra isso porque as mulheres se sentem culpadas. Inclusive, é algo que a Renata volta e meia questiona, sabe? E eu acho que a série tem trabalhado essa questão da maternidade versus trabalho de maneira muito, muito, muito interessante. No quarto episódio, a gente também teve uma revelação interessante sobre a Madeline. É a paixão que o diretor, né, da peça tem por ela e o que parece ser bastante recíproco, mas ela não vai largar, ela não quer largar o marido, deixar isso tomar conta. E aí você vai ver que os problemas de casamento dela já vêm há algum tempo, realmente é um casamento sem paixão e que talvez a chama ela esteja acesa para outra pessoa, mas isso aí a gente vai ver o que, é que vai acontecer, se são cenas pro próximo episódio ou não. Enfim, eu acho que a série tá caminhando muito bem, o foco ainda não é o assassinato. A gente tem flashes sobre isso, continua tendo aquela coisa de uma ou outra pessoa falando sobre os personagens e a gente começa a criar teorias, mas eu acho que a grande coisa da série é mostrar essa reflexão sobre a existência feminina, sabe? E isso tem sido muito bom. A hora de episódio não cansa, porque é desenvolvido de uma maneira interessante. Eles estão desenvolvendo cada história com muita inteligência e de um jeito que o público se afeiçoa a essas personagens e se interessa por elas.
Mas mais interessante do que isso é que você não se interessa apenas pelas protagonistas. Você se interessa pelos filhos dessas personagens, se interessa pela antagonista, por todos os antagonistas dessas personagens, porque mesmo o Perry sendo um imbecil e eu detestando o personagem, é interessante pra gente entender o universo da Celeste e como ela é. Por sinal, Nicole Kidman, uma interpretação assim excepcional. Como ela diz sem falar nada. Como a personagem dela diz sem falar nada e como aquela mulher forte, que é isso que é interessante. Ela é uma personagem muito forte, muito talentosa, muito inteligente, muito bonita, ela é muito tudo. E uma mulher como ela pode acabar num relacionamento abusivo porque todo mundo está sujeito a esse tipo de situação. E aí é interessante como tem sido sensível, tem sido trabalhado de uma maneira sensível e demonstrado também que a culpa nunca é da vítima. Então é isso. Eu tive que correr um pouquinho pra falar, dar umas pinceladas dos 2 episódios, mas a partir da semana que vem eu volto a falar de um episódio por semana. A série tá cada dia melhor, cada dia mais interessante. É tão boa que até a abertura é excepcional. Então, até semana que vem falando mais sobre Big Little Lies. E comenta aí embaixo se você tá assistindo, o que é que tá achando, vale muito, muito, muito a pena. É isso. Tchau!